Você já ouviu falar de uma frase, fulano de tal tem memória de elefante? Pois é, vamos tratar um pouquinho sobre essa memória de elefante e depois a gente vai trabalhar no nosso pão diário da The Holiness, que o tema hoje é misericórdia. Misericórdia para todos. Vamos lá? Você sabe por que o pessoal diz que fulano de tal tem memória de elefante? Pois é, quando o dono do circo pegava um elefante para colocar no seu circo e fazer as apresentações, ele colocava nos arredores do sítio uma pequena cunha no chão, um pequeno pedaço de madeira no chão, e pegava o elefante ainda novo, o elefante pequeno, amarrava o elefante numa corda, naquele toco, naquele pedaço de madeira, e o elefante novo, sem força, tentava sair e não conseguia. Então passava-se o tempo e ele colocava na sua memória que ele não tinha força suficiente para sair daquele toco. Embora que ele se tornasse um gigante, né, um elefante adulto, um elefante gigante, mas ele ficava preso naquele toco tão pequeno, numa corda tão insignificante, por causa da sua memória, que ficava atrelado àquilo. Tem pessoas, diz o texto hoje aqui, tem pessoas que têm uma memória de elefante. Um certo homem, ele disse: a minha esposa tem uma memória de elefante. Por quê? Porque ela lembra de todos os meus erros que eu cometo. Há pessoas, irmãos, que realmente têm uma memória de elefante muito grande, para lembrar do nosso passado, para lembrar do pecado, para lembrar da nossa vida anterior, para lembrar de onde a gente estava, mas nunca olha para nós onde estamos hoje. São pessoas que não têm misericórdia. Aí o texto diz hoje que misericórdia de Deus é para todos. Deus, ele não nos trata segundo os nossos pecados, ele não nos trata segundo as nossas fraquezas. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Por isso, eu estou falando hoje sobre a memória de elefante. Esqueça essa memória de elefante, esqueça o passado. Se alguém te magoou, perdoa, porque o perdão de Deus deve alcançar a todos. Vamos lá? Agora vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo de número 16. No capítulo de Êxodo, capítulo de número 16, a Bíblia trata aí do povo de Israel saindo agora daquelas palmeiras, né, onde tinha 12 fontes e 70 palmeiras. Eles estavam muito bons lá em Elim, né? E agora eles saem lá para o deserto de Sim. Vamos acompanhá-los? No deserto agora de Sim, eles começaram lá, eles haviam reclamado porque não tinha água. Agora eles começam a reclamar com a ingratidão terrível. E eles começam a reclamar e murmurar contra Moisés, dizendo: porventura não tinha lá no Egito covas, não tinha um cemitério lá para sepultar todos nós, e você trouxe a gente para morrer aqui em pleno deserto. Irmãos, há pessoas que nunca estarão satisfeitos com nada. Há pessoas que vão sempre reclamar. Se tem água, reclama. Se tem pão, reclama. Se não tem, também reclama. Há pessoas que aquilo parece que é intrínseco da própria pessoa, murmurar e reclamar da vida. Provavelmente você conhece alguém que é assim, não é verdade? Então dessas pessoas a gente tem que ter distância. Mas vamos lá, o que acontece? A Bíblia diz que essas murmurações, essas reclamações chegam até Deus. Aí Deus diz para Moisés: fala para esse povo que amanhã eles vão comer codorna, né? Eles vão comer carne amanhã. E de manhã havia lá no meio do arraial codornize. Passava voando baixinho, o pessoal matava, assava e comia. E a Bíblia diz que Deus agora manda também pão do céu, manda maná para eles. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que cuida, é um Deus que zela, é um Deus que guarda. Mesmo a pessoa murmurando, a Bíblia diz que ele faz o sol nascer sobre o justo e o injusto. Ele faz a chuva também descer sobre o justo e o injusto. Esse é o nosso Deus, que é justo, juiz. Capítulo 17. Há duas grandes necessidades que faz muita gente pecar. É a falta da água e a falta do alimento. Há muita gente que se vende quando não se tem água. Há muita gente que se vende pela comida, pelo um prato de lentilha. Você vai encontrar isso na Bíblia. Alguém chega morrendo de fome e foi o Esaú, né? Nós já lemos isso lá atrás. A Bíblia diz que Esaú chega morrendo de fome e Jacó com um prato de lentilha. Ele disse: dá um pouco de comida. Ele disse: olha, eu dou, com uma condição: se você vender a sua primogenitura, que era algo espiritual de Deus para ele. Tanto que o nome de Deus seria chamado Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Mas como Esaú, ele negligencia isso, então Deus é chamado Deus de Abraão, Isaque
e Jacó, porque alguém trocou a sua primogenitura, as promessas de Deus, por um prato de lentilha. Tem pessoas que pecam, irmãos, e pecam muito quando não tem comida e quando não tem água para beber. Cuidado, pode não ter hoje, amanhã haverá a provisão de Deus. Capítulo 17, quando eles chegam no deserto de Sim, a Bíblia diz que eles são atacados pelos amalequitas. Quando os amalequitas os atacam, Moisés chama Ur e chama Arão, sobe para o monte, e lá naquele monte ele começa a orar. Ele começa a orar, levanta a mão, estende as mãos, e enquanto ele estava com as mãos erguidas, Josué, com os seus soldados, venciam os amalequitas. Quando a mão dele descia, lá Josué começava a perder. Aí quando Ur viu isso e Arão viu isso, levantaram, seguraram a mão de Moisés, apoiaram Moisés, colocaram uma pedra debaixo da mão dele para que ele não arriasse mais a mão, para que ele não baixasse mais a mão, e Deus começou dando grande vitória. Sabia que Moisés representa toda a liderança? Sabia que o líder precisa de Urs e precisa de Arãos? Que coloque a mão debaixo, que sustente a sua mão, que levante-se para abençoar, para abraçar os projetos. Há muitos líderes que têm projeto, mas não conseguem colocar o projeto para funcionar. O projeto não sai do papel porque quem está em sua volta não abraça esse projeto, não levanta, não dá a mão à palmatória, diz: meu pastor, estou junto. Ontem nós ouvimos uma palavra falando sobre isso. Nós precisamos de Moisés, nós precisamos de Ur, nós precisamos de Arão. Mas vamos lá, capítulo de número 18. Capítulo de número 18, a Bíblia diz que Jetro era sogro de Moisés. Eu coloquei aqui alguns nomes. Esse capítulo vai falar de Jetro, Zípora, que era a mulher de Moisés. Vai falar sobre Gerson e Eliezer, que eram filhos de Moisés. A Bíblia diz que Moisés agora, depois que sai da casa do seu sogro, liberta o povo de Israel, leva o povo de Israel até o deserto e esquece da esposa. Esquece dos filhos lá na casa do seu sogro Jetro. Há muitas pessoas que entram no ministério e esquecem que é casado, esquecem da esposa. Aliás, tem alguém aí que pregava no Gideões Missionário, nem sei o nome dele, porque isso pouco me importa, se é Gideões Missionário ou missionária. Para mim é mais propaganda. Deixa para lá. Teve alguém que disse assim: eu vou separar da minha esposa, eu vou abandonar a minha esposa porque eu tenho um chamado de Deus no ministério. Isso é um sem vergonha. Isso é um sem vergonha, sem caráter, que não conhece a palavra. Prega muito, é pregador, mas não vive a palavra que prega. Aí foi Moisés, aconteceu isso com Moisés. Sabia disso? A Bíblia diz que ele estava lá no deserto, cuidando do povo, cuidando do rebanho, uma igreja de 600 mil homens, sem contar crianças e mulheres. E a mulher de Moisés, onde estava? Na casa de Jetro. Aí a Bíblia diz que Jetro disse: desse jeito não. Pega a esposa, pega os filhos. Ô Moisés, olha, o teu sogro está aí na tua casa. Ele está mandando te chamar. Aí Moisés chega lá e diz: olha, eu trouxe aí a tua esposa e trouxe aí teus 2 filhos. Está pensando o quê, Moisés? Aí o que está fazendo aí? A Bíblia diz que Moisés disse: eu estou tomando conta desse rebanho aqui. Eles ficam de pé e eles vêm trazendo alguma coisa para mim. Ele disse: olha, não é bom que fazes. Conselho de Jetro: não é bom que fazes. Desse jeito tu vai acabar, você vai se acabar e o povo também. Faz o seguinte: levanta entre esse povo aí, líderes de 1000, líderes de 500, líderes de 100, líderes de 10, líderes de 50. E as demandas que tiver, esses líderes resolvem. As demandas que eles não conseguirem resolver, aí vem para você. Pensa bem nesse meu conselho, disse Jetro, sogro, né? E Deus será contigo. E a Bíblia diz que Moisés disse: boa essa palavra. E Moisés fez. Sabe o que acontece? Deus abençoou, tirou a carga de Moisés, e Moisés teve aí a sua esposa ao seu lado, teve os seus filhos, né, Eliezer e Gerson, para ajudá-los na obra. Amém? Agora eu faço feito aquele pastor Moisés lá da Bahia. Amém? Glória a Deus. Agora vamos aí para o capítulo número 18, versículo do 1 ao 20. O capítulo 18 vai falar algumas coisas muito boas no livro de São Mateus. Vem aí alguns pensamentos de grandeza. Tem gente que pensa grande, tem gente que pensa pequeno. É bom pensar grande, é bom pensar grande. Mas os discípulos de Jesus aqui, nesse texto, eles queriam saber quem é o primeiro, quem é o maior no reino dos céus. Há muitas dúvidas aí e há muitas pessoas na igreja que querem ser o maior, quer ser a maioria, né? Quer ter destaque, irmão.
Aí Jesus pega uma criança e diz: aquele que não se tornar como uma criança dessa, ele não vai entrar no reino dos céus, né? Eu acho muito interessante essa lição de Jesus para os discípulos e para todos nós. Aí, finalizando aí no capítulo número 18, como tratar um irmão que peca. A Bíblia diz assim, ó: se o teu irmão pecar contra ti, procura, conversa com ele. Se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Mas se você procurar o teu irmão que pecou contra ti e ele não te ouvir, não tem problema. Procura 2 testemunhas, procura 2 pessoas, conversa com aquelas pessoas. Olha, irmão, eu fui conversar com o irmão me maltratou assim. Fui conversar com ele, ele não aceita conversar comigo, não aceitou o meu perdão. Vamos lá, então chama essas 2 testemunhas, conversa com ele. Se ele se alinhar, ganhaste um irmão. Se ele não se alinhar, aí você conta à igreja. O que é contar para a igreja? Pastor, aconteceu assim, eu já pedi perdão, o irmão não quer perdoar. Aí a Bíblia diz que a igreja tem que considerar aquele irmão como um desviado. Diz assim: trata-o como publicano, trata-o como alguém que é afastado da igreja. Irmãos, a coisa é muito séria. Tem irmão, finalizando, tem pessoas, irmãos, que às vezes vai pedir perdão a alguém que machucou, ficou machucado. Ô irmão, o senhor me perdoa? Quem perdoa é Deus. Espera aí, esse infeliz não conhece a oração, né, matinal, a oração que Jesus nos ensinou. Ele disse assim: se vós perdoardes, o vosso Pai também que está no céu vos perdoará. Perdoa não, para você ver o que vai acontecer no final. O não perdão é um dos requisitos para não entrar nos céus. O perdão é um dos requisitos para entrar nos céus. Vamos ser misericordiosos. A misericórdia tem que ser estendida a todos. Grande abraço. Amanhã tem mais.